Muito bem, pessoal, vamos fazer agora exercícios do crime de estelionato para a gente fixar bem tudo aquilo que a gente aprendeu nas aulas. Olha aqui então, questão número 1, prova aí de juiz federal, mas não tem nenhuma dificuldade não fica com medo da banca ou da prova não, tá galera? Olha aqui, tudo dentro do que a gente estudou. Ao sair de uma festa, Celestino entregou o ticket de estacionamento ao manobrista e aguardou a chegada do automóvel. O manobrista, por engano, entregou-lhe outro veículo, muito mais novo e, portanto, mais valioso. Mesmo sabendo que aquele não era o seu automóvel, Celestino o recebeu e o levou consigo. Nessa situação, Celestino não provocou o engano, mas também não o desfez, incorrendo no crime de estelionato. E aí, galera? Questão certa ou questão errada? Cuidado para não confundir com o crime de apropriação de coisa havida por erro. O crime de apropriação de coisa havida por erro, que já vimos anteriormente, ele vai se consumar quando o agente recebe algo por um erro, pela falha de uma pessoa, e somente após estar já na posse da coisa é que ele vai perceber este erro e acaba se apropriando daquilo. Reparem que nessa questão o Celestino, ele percebeu o erro antes de entrar na posse da coisa. O manobrista lhe entregou uma chave de um carro muito mais novo, ele percebeu que aquela chave era de um carro bem mais novo, o que ele faz? Usou do silêncio como meio para uma fraude. E o estelionato, como a gente sabe, ele pode ser praticado de inúmeras formas. Essa falsidade, esse ardil, o artifício, a fraude, pode ser praticado de inúmeras formas, inclusive numa forma omissiva, inclusive pelo silêncio do agente. É o que aconteceu aqui. Logo, nós temos sim o crime de estelionato. Olha aqui. Mesmo sabendo que aquele não era o seu automóvel, Celestino o recebeu. Reparem que ele recebeu após perceber que aquele não era o seu automóvel. Ele não entrou na posse da coisa somente depois que ele percebeu. Não, ele já tinha percebido antes e o levou consigo. Eu tenho aqui sim o crime de estelionato, ok? Portanto, questão correta. Muita atenção, questão correta. Bora para a questão número 2. Um indivíduo sem antecedentes criminais pagou com cheque personalizado em nome de terceiro mercadorias no valor de R$ 2.300, compradas em determinado supermercado. Para tanto, apresentou cédula de identidade falsificada com sua fotografia, tendo induzido em erro a pessoa responsável pelo caixa do supermercado. Então, só para a gente entender bem a situação aqui, eu tenho esse indivíduo que não tem antecedentes criminais, ele pegou um cheque de uma terceira pessoa e comprou R$ 2.300 no supermercado. Só que para usar esse cheque de terceiro, ele apresentou uma cédula de identidade falsificada com sua fotografia. Em outras palavras, ele pegou um cheque de outra pessoa, usou da fraude para obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio. Por enquanto aqui, tranquilo, configuração do estelionato. Vamos em frente. Consumada a ação, então depois dele aplicar a fraude, depois dele pegar aqui os R$ 2.300 em mercadoria, tal indivíduo arrependido rasgou e destruiu o talão de cheques e a identidade falsificada, inutilizando-os definitivamente. Cuidado, porque essa questão leva a crer que o sujeito se arrependeu e que não praticou mais crime. Nada disso. O crime de estelionato já estava consumado. E reparem que ele se arrependeu e rasgou o talão de cheques, rasgou a identidade falsificada, mas não foi lá e devolveu a mercadoria, não. Se ele tivesse devolvido a mercadoria, ele poderia até se beneficiar do arrependimento posterior, lá do artigo 16 do Código Penal. Mas ele não restituiu, ele simplesmente, estou arrependido, rasga o cheque, rasga a identidade, mas continuou ali com a mercadoria no valor de R$ 2.300. Vamos ver então. Nessa situação hipotética, o juiz responsável pelo julgamento do referido indivíduo deveria, letra A, condená-lo por falsificação e uso de documento público em concurso material com estelionato, condená-lo por falsificação e uso de documento público mais estelionato em continuidade delitiva, letra C, condená-lo apenas pelo estelionato aplicando a consunção em relação ao crime de falsificação, letra D,
absolvê-lo por atipicidade de conduta, aplicando o princípio da insignificância. Letra E, absolvê-lo com reconhecimento do arrependimento posterior. Pessoal, vamos tirar a letra D e a letra E, porque elas são absolutamente muito erradas. Primeiro que não vai ser insignificante o valor de R$ 2.300. E aqui na letra E não houve arrependimento posterior, como eu já falei, e ainda que tivesse havido arrependimento posterior, o arrependimento posterior não gera a absolvição do réu, vai gerar somente uma diminuição da pena. Então a gente fica entre a letra A, letra B e letra C. E aqui a gente tem que falar do falso. Reparem que ele usou uma cédula de identidade falsificada com sua fotografia. Então ele usou um documento falso com a finalidade de praticar o crime de estelionato. Cédula de identidade é um documento público. Ele falsificou um documento público, que está previsto lá no artigo 297 do Código Penal, crime de falsificação de documento público. Então ele pratica a falsificação de documento público, ou pelo menos o uso desse documento público falsificado, que aí configuraria o artigo 304 do Código Penal, que vai ter a mesma pena nesse caso, para praticar o estelionato, com a finalidade de praticar o crime de estelionato. E aí? Ele responde pelo crime de falsificação, bem como pelo estelionato? Ou ele responde somente pela falsificação? Ou ele responde somente pelo estelionato? E aí? Pessoal, súmula importantíssima que nós conversamos, 17 do STJ. O crime de estelionato absorve o falso. Ou o crime de falso, a falsificação, ela é absorvida pelo crime de estelionato. Ok? Então, o agente ele não vai responder pela falsificação. Por que não? Porque foi utilizada como um meio para o crime fim, que é o estelionato. Aplica-se no caso aqui, portanto, o princípio da consunção. Beleza? A letra A fala, olha, ele tem que ser condenado pela falsificação e uso de documento público? Errado. B, tem que ser condenado por falsificação e uso de documento público mais estelionato? Errado. Letra C, o nosso gabarito. Ele vai ser condenado apenas pelo estelionato, aplicando a consunção em relação ao crime de falsificação. A falsificação vai ser absorvida pelo delito de estelionato. O delito de estelionato vai absorver para dentro dele a falsificação. Esse agente vai responder somente pelo crime de estelionato, que letra C é o nosso gabarito. Anotem, súmula 17 do STJ. Questão número 3. No que tange ao direito penal, cada um do item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Saulo, utilizando-se da fraude conhecida como conto do bilhete premiado, ofereceu o falso bilhete a Salete para que esta resgatasse o prêmio. Encantada com a oferta e desconhecendo a falsidade do bilhete, Salete entregou a Saulo vultosa quantia, sob a crença de que o bilhete representasse maior valor. Esse conto do bilhete premiado, pessoal, tem diminuído a sua incidência, mas ainda acontece, tá? Chega alguém e fala, olha, aborda uma pessoa na rua e fala, olha só, eu fui sorteado aqui na Mega Sena, eu fui sorteado na loteria, eu tenho direito a pegar lá na lotérica 50 mil reais. Entretanto, eu tô com um problema na justiça, se eu for até lá, eles vão acabar penhorando esse dinheiro, eu não posso sacar esse dinheiro. Inventa uma história qualquer para a vítima e a vítima fala, opa, eu vou me dar bem nessa história. Se ele não pode sacar esses 50 mil reais, eu vou sacar 50 mil reais para mim. E aí eu pago um dinheiro para ele aqui, bem a menor. E aí o estelionatário fala, olha, então como eu não vou conseguir sacar os 50 mil reais, na boa, assim, melhor ter 500 reais do que não ter nada. Cara, me dá 500 conto, que eu vou embora, você pega o bilhete premiado e vai lá você sacar os 50 mil reais. A vítima fala, vou me dar bem nessa história, tá aqui, ó, 500 reais para você. Entrega 500 reais pro estelionatário, ela leva o bilhete falsamente premiado. Chega na lotérica, a lotérica fala, olha, infelizmente esse bilhete é falso. E a vítima perde 500 reais, tá bom? Esse é o golpe do bilhete premiado. Olha aqui então, após dirigir-se à casa lotérica, Salete descobriu o engodo e procurou uma delegacia de polícia para registrar o fato. Nessa situação, não cabe qualquer providência na esfera policial, porquanto a vítima também agiu de má fé. Houve aqui a chamada torpeza bilateral, ficando excluído o crime de estelionato. Pessoal, como a gente falou ao longo das nossas aulas,
é muito comum que o crime de estelionato, a vítima do estelionato, ela também queira se dar bem. O estelionatário, ele atua exatamente instigando a cobiça da vítima. E ainda que haja a cobiça, ainda que haja a torpeza da vítima, ainda que a vítima esteja querendo se dar bem, o crime de estelionato existiu. Então a torpeza bilateral ou a torpeza da vítima não afasta o crime de estelionato. Questão absolutamente errada, tá bom? Não vai ficar excluído de forma alguma o crime de estelionato, não. Houve sim o crime de estelionato. Muito bem. Questão 4. Gustavo, funcionário público estadual, com o objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita para si, utilizou papel moeda grosseiramente falsificado para efetuar pagamento de compras de alto valor em um supermercado. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correspondente à figura típica do delito praticado por Gustavo. Repare então que o Gustavo utilizou um papel moeda grosseiramente falsificado para fazer compras de alto valor no supermercado. Ele praticou estelionato? Ele praticou o crime de moeda falsa, lá do artigo 289? Ele praticou o crime assimilado ao de moeda falsa? Ele praticou a fraude no comércio? Ou ele praticou o crime de concussão, uma vez que ele era funcionário público? Pessoal, desconsiderem essa característica de funcionário público. Ele não praticou crime de concussão coisa alguma. Porque apesar dele ser funcionário público, ele não agiu aqui como funcionário público nessa situação. Nós temos a seguinte situação: ele usou o papel moeda grosseiramente falsificado. Se ele tivesse usado um papel moeda legítimo, aquele que efetivamente consegue enganar as pessoas, enganar as autoridades de maneira geral, nós teríamos o crime de moeda falsa. Ainda que ele tivesse usado esse papel moeda falsificado para fazer compras no supermercado, ele praticou o crime de moeda falsa, se as notas falsificadas forem muito bem falsificadas, puderem efetivamente enganar as pessoas. Ele teria praticado o crime de moeda falsa, que é um delito mais grave do que o estelionato. Entretanto, a questão está falando do papel moeda grosseiramente falsificado. Súmula 73 do STJ. O crime de moeda falsa é um crime de competência da Justiça Federal. Vem a súmula 73 do STJ e diz: olha, se o papel moeda for grosseiramente falsificado, mas, apesar de ser grosseiramente falsificado, acabar sendo legítimo para ser utilizado como fraude num crime de estelionato, subsiste o crime de estelionato, não se aplica o crime de moeda falsa e o agente vai responder pelo crime de estelionato na esfera estadual. Beleza? Então, neste caso, como ele utilizou um papel moeda grosseiramente falsificado e a gente aplica a súmula 73 do STJ, a gente vai dizer que o Gustavo praticou o crime de estelionato. Ok? Tranquilo. Vamos em frente. A respeito dos crimes contra o patrimônio previstos no Código Penal, assinale as assertivas a seguir. O silêncio pode ser meio de execução do crime de estelionato, que pode se configurar, portanto, através de uma conduta omissiva. Já falamos sobre isso, né, pessoal? Não há qualquer dúvida que essa questão esteja correta, ok? Na tela aí. Correta. Questão número 2. Asdrúbal, possuindo fotografias íntimas da ex-namorada Miguelina, chantageia a moça, exigindo dela indevida vantagem econômica, sob pena de divulgar tais fotos em redes sociais. Assim agindo, pratica o crime de extorsão. Certo também, nós vimos sobre o crime de extorsão. E chantagear sob pena de divulgar fotografias íntimas configura sim uma grave ameaça e, no caso, ele exigiu uma indevida vantagem econômica. Logo, nós temos sim o crime de extorsão aqui do artigo 158 do Código Penal. Inciso 3º. Não incide aumento de pena previsto para o crime de dano, eu estou falando aqui agora do crime de dano,
quando o objeto material do crime envolver bens do patrimônio da Caixa Econômica Federal, por ausência de expressa previsão legal, sob pena de analogia in malam partem. Vem comigo aqui. Nós estamos tratando de uma questão que fala de diversos crimes que nós estudamos ao longo do nosso curso de crimes contra o patrimônio. E nós estamos falando agora do crime de dano lá do artigo 163 do Código Penal, especificamente do dano qualificado lá do parágrafo único. E lá no parágrafo único, inciso 3º, nós temos uma hipótese de dano qualificado, que é quando o crime de dano é praticado contra o patrimônio da administração direta ou indireta de qualquer esfera, seja da esfera da União, estadual, distrital, municipal e assim por diante. Logo, se um crime de dano é praticado contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, eu tenho sim uma hipótese de dano qualificado. A questão vem e fala para mim que não incide aumento de pena previsto para o crime de dano quando o objeto material do crime envolver bens do patrimônio da Caixa Econômica Federal. Errado. Questão 4. O posicionamento dominante no Supremo Tribunal Federal é pelo não cabimento da continuidade delitiva entre roubo e latrocínio. Também conversamos sobre isso. Não é cabível essa continuidade delitiva entre roubo e latrocínio. Logo, eu tenho as alternativas 1, 2 e 4 como corretas. O nosso gabarito será letra D. D de dado. Questão número 6. Aqui já volta a ser específico do crime de estelionato. Conforme o STF, o crime de estelionato previdenciário, olha aqui, hein? Olha o que a gente conversou. Praticado por terceiro, não beneficiário, tem natureza de crime instantâneo de efeitos permanentes. Razão porque seu prazo prescricional começa a fluir da percepção da primeira parcela do benefício. Lembra que a gente falou do terceiro? Que ele não é o beneficiário, mas ele está ajudando, ele promove a falsificação para que outra pessoa venha a receber o benefício continuamente. Este que promoveu a falsificação, ele comete um crime de estelionato previdenciário. Em que formato? Um crime instantâneo de efeitos permanentes. Por outro lado, aquele que recebe esse benefício mensalmente, em razão da fraude que foi aplicada, pratica um crime permanente. Ok? A questão aqui está absolutamente correta. Está falando do terceiro não beneficiário. Ele pratica um crime de estelionato previdenciário na forma instantânea de efeitos permanentes. Portanto, questão 6, correta. Muito bem. E não se esqueçam, pessoal, daquela terceira hipótese, que é quando há uma morte de uma pessoa que recebe benefício do estelionato e o autor, né, geralmente alguém da família, esconde o fato de que aquela pessoa faleceu, para que ela continue a receber continuamente o benefício previdenciário, a pensão daquela pessoa que já faleceu. Nesta hipótese específica, a gente teria um crime continuado. Não vai ser nem crime permanente, nem crime instantâneo de efeitos permanentes. Vai ser um crime continuado. Fechou? Vamos em frente. Questão número 7. Acerca do crime de estelionato, julgue os seguintes itens. Primeiro, em se tratando de crime de estelionato cometido contra a administração pública, não se aplica o princípio da insignificância, pois a conduta que ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública possui elevado grau de reprovabilidade. Galera, vem comigo, eu sempre falo para vocês, tem que fazer o bloco de questões, porque eu vou trazer novas informações. Não é possível, a questão está correta, não é possível a aplicação do princípio da insignificância quando o estelionato vem a vitimar uma entidade de direito público. Por exemplo, estelionato previdenciário. Nós não vamos falar na possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, ok? Questão, então, correta. Em se tratando de crime de estelionato cometido contra a administração pública, não se aplica o princípio da insignificância. Pronto e acabou. Certíssima questão. Segunda, aplica-se a regra do concurso material de delitos a crime de estelionato previdenciário, cometido por um só agente após o óbito do segurado, tendo esse agente efetuado saques mensais de prestações previdenciárias por meio de cartão magnético. Opa, a gente está falando então agora daquela terceira situação que nós tratamos na aula.
Olha isso. O agente que continua a receber o benefício após o óbito do segurado. Ele pratica sim o estelionato previdenciário. O erro da questão é dizer que a cada mês que ele pratica este crime de estelionato previdenciário, a cada mês que ele recebe, que ele efetua saques dessas prestações previdenciárias, seria um novo crime. A questão fala que a gente vai aplicar aqui a regra do concurso material. Errado. Nessa situação, eu aplico o crime continuado. Lá do artigo 71 do Código Penal. Ele vai sofrer a exasperação da pena. Ele responde por um crime de estelionato somado à pena de 1/6 a 2/3. Fechou? Obviamente, quanto mais benefícios ele vier a receber ao longo do tempo, esta majorante será maior, com o perdão da redundância. Vamos em frente. Terceiro, extingue-se a punibilidade do delito de estelionato previdenciário se o agente devolver a vantagem ilícita recebida à Previdência Social antes do recebimento da denúncia. E aí? Extingue-se a punibilidade do delito de estelionato previdenciário se o agente devolve a vantagem ilícita recebida à Previdência Social antes do recebimento da denúncia? Onde que tem isso? Se alguém encontrar esse dispositivo no Código Penal, me avisa, tá? Porque isso não existe, pessoal, não existe. O crime foi consumado, acabou. Tá consumado, ele vai responder, vem comigo, ele vai responder pelo crime de estelionato previdenciário. Não tem essa história de, ele praticou estelionato previdenciário, depois ele restitui, ele vai receber um benefício? Pode até vir a receber o benefício do arrependimento posterior, mas ainda assim ele responde pelo estelionato previdenciário na modalidade consumada. Portanto, na tela, nós temos como correto somente o primeiro item, letra A, será o nosso gabarito. Fechou? Questão número 8. Hugo estava em via pública com seu currículo na mão, considerando o fato de estar desempregado. Então, o coitado do Hugo, ele estava atrás de um emprego. Ao observar aquela situação, aí vem o Carlos, apresentou-se como funcionário da sociedade empresária que funcionava naquela rua e afirmou que teria um emprego para oferecer a Hugo. Para isso, Hugo precisaria inicialmente apresentar seus documentos. Posteriormente, Carlos solicitou que Hugo lhe entregasse seu aparelho de telefonia celular, afirmando que iria ao interior do estabelecimento comercial para registrar o Wi-Fi no aparelho. Hugo, então, entregou a Carlos seu celular e permitiu que ele fosse ao estabelecimento combinando de aguardá-lo em via pública. Uma hora depois, entendendo que Carlos estava demorando, Hugo o procurou no estabelecimento, descobrindo que, na verdade, Carlos nunca trabalhara no local e que deixara a localidade na posse do seu telefone assim que o recebeu. Os fatos são informados ao Ministério Público. Com base apenas nas informações expostas, a conduta de Carlos condiz com a figura típica do crime de... E aí nós temos as alternativas: apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão, furto qualificado pelo emprego de fraude, apropriação indébita simples, furto simples e estelionato. Vamos descartar alguns? Pessoal, não houve aqui um furto simples. Tranquilo. Não houve também a apropriação indébita majorada em razão do ofício, emprego ou profissão. Por que não? Porque ele não tinha... O Carlos, que pratica esse golpe, né, que usa essa fraude, ele não era empregado daquela empresa. Ele se passa por empregado daquela empresa, vira para o Hugo e fala: Hugo, eu tenho um emprego para você. Mas, para tanto, me dá aqui o seu celular. Me dá aqui o celular para eu poder fazer um negócio ali dentro com o seu celular. O Hugo entrega, ele pega o celular, Carlos pega o celular, vai embora e nunca mais volta. Que crime é esse, pessoal? Que crime é esse? Vamos lá, vamos delimitar um pouco mais. Isso aqui vai ser uma apropriação na tela. Isso aqui vai ser uma apropriação indébita simples. Pode botar na tela aí, diretor. Isso aqui vai ser uma apropriação indébita simples? Não, pessoal. Por que que não vai ser uma apropriação indébita simples? Porque o Carlos não recebeu o celular de boa fé. Ele já recebeu com o dolo de praticar o crime.
Então, o que poderia haver alguma dúvida aqui é o furto qualificado pelo emprego de fraude e o estelionato. E aí, galera? Como que eu diferencio o furto qualificado pelo emprego da fraude do estelionato? É simples, nós falamos sobre isso. Houve uma subtração? Por acaso houve a subtração desse aparelho celular? A fraude foi utilizada como um meio de reduzir a vigilância da vítima? E aí supostamente veio o autor e pegou, subtraiu o celular? Ou será que a vítima entregou o aparelho celular para o autor diante da fraude que foi utilizada? Porque se tivesse havido uma subtração, a gente estaria diante do furto qualificado pelo emprego de fraude. Mas não houve subtração. A gente vai falar na subtração quando a vítima não percebe. Ou ainda que ela perceba, é quando o autor pega, ele próprio pega a coisa contra a vontade da vítima. No caso, na questão que nós temos aqui, foi a própria vítima, Hugo, quem entregou, deu na mão do estelionatário, deu na mão do Carlos o seu próprio aparelho celular, em razão da fraude que Carlos tinha praticado. Galera, estamos aqui diante de uma clara hipótese de estelionato, beleza? Letra E, portanto, será o nosso gabarito. Vamos em frente. Questão 9. Em relação ao crime de estelionato, é correto afirmar que, letra A, pratica o crime quem obtém para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio. Galera, aqui eu já sei que está errado, porque a vantagem no estelionato é uma vantagem ilícita, né? Então, nem vou continuar lendo aqui porque eu já sei que está errado. Letra B. A pena não é majorada quando cometido contra idoso. Errado. Nós vimos que a pena é majorada quando é cometido contra idoso. Artigo 171, parágrafo 4º, a pena vai ser aplicada em dobro. Letra C. Pratica o delito quem subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pessoal, de novo aqui, subtração. Subtração a gente vai ver lá em dois crimes principalmente, crime de furto e crime de roubo. No estelionato não vai haver uma subtração, vai ter a obtenção da vantagem. É a vítima do estelionato quem entrega a coisa para o estelionatário. Não há que se falar em subtração no crime de estelionato. Errada. A questão está definindo aqui para a gente o crime de furto. Pratica o delito quem subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel. Isso aqui é furto, não é estelionato que a questão está pedindo. Letra D. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Pessoal, correto. Vai ser a figura do estelionato privilegiado. Lembra? Aquelas disposições do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, que é o furto privilegiado, a figura do furto privilegiado se aplica ao crime de estelionato. E aí vai fazer surgir o crime de estelionato privilegiado. E a letra E, o referido delito não é um crime contra o patrimônio. Besteira, né, pessoal? Claro que sim, está dentro aqui do título dos crimes contra o patrimônio. E questão número 10, para a gente finalizar, diz o seguinte. Imagine que o indivíduo 1, que tem conta corrente no banco 2, emitiu cheque sem fundo em desfavor do estabelecimento comercial 3, que efetuou o depósito do cheque no banco 4, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, súmula 244 do STJ, bem como, anotem, já falamos sobre isso na aula, súmula 521 do STF. Eu estou falando aqui sobre competência, mas é aquela hipótese de competência no que tange a cheque sem fundo, ok? Não é aquela jurisprudência que eu trouxe para vocês, que a gente falou a respeito da transferência bancária. Quando houver transferência, depósito bancário, o crime se consuma aonde? No banco, na agência favorecida do estelionatário.
E lá, que é onde o crime se consuma, aquele local será competente para a apuração desse crime de estelionato. Nós estamos falando aqui de outra hipótese, do cheque sem fundo, que a vítima apresenta no banco, apresenta na agência do autor e não recebe dinheiro porque não tem fundos. Lembrando sempre que esse crime de cheque sem fundo tem que ser um crime doloso. Não é uma desorganização financeira, não. É quando o autor, ele sabe que não tem fundos e mesmo assim ele entrega um cheque, ele assina um cheque sabendo que não vai pagar. Beleza? Olha aqui então a situação. Eu tenho o indivíduo 1, calma aí, ali não dá, aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tenho o indivíduo 1, tá bom? Que tem conta no banco 2, vamos botar aqui, olha. Não, ficou muito ruim. Calma aí. Pronto, agora ficou bonito. Esse aqui é o banco 2, tá bom? Emitiu cheque sem fundo em desfavor do estabelecimento comercial 3. Sei lá, foi comprar alguma coisa num estabelecimento comercial. Foi comprar alguma coisa no estabelecimento comercial 3 e deu um cheque sem fundo, propositalmente, dolosamente, lá nesse estabelecimento comercial 3. E o estabelecimento comercial 3, por sua vez, efetuou o depósito do cheque no banco 4. Tá bom? Foi lá no banco 4 e efetuou o depósito do cheque. O que a questão quer saber é a seguinte: quem vai ser competente? Qual o juízo competente para apuração deste delito? Letra A, será processado no local de residência de 1? B, será processado no local em que situa o banco 2, onde se deu a recusa? 3, será processado no local em que situa o estabelecimento comercial 3, que recebeu o cheque? Aqui? Será processado no local em que situa o banco 4, no qual o cheque foi depositado? Letra E, é fato atípico se recompensado o prejuízo até o recebimento da denúncia. E aí? Qual será o juízo competente? Qual a questão aqui está correta? Pessoal, muito cuidado. Não vai ser no local do domicílio de 1, não vai ser, vamos supor que 3, deixa eu botar umas cidades aí para ficar mais fácil a nossa compreensão, que isso aqui é importante. Vamos supor que 3, o estabelecimento comercial seja na cidade do Rio de Janeiro, que 4, este banco aqui onde deposita seja em São Paulo, e que 2, a conta bancária do agente esteja em Goiânia. E aí, qual que vai ser o juízo competente, pessoal? O estabelecimento bancário que está no Rio de Janeiro vai lá no banco 4 e deposita o cheque. Mas da onde que tem que sair o dinheiro? O dinheiro tem que sair da agência bancária 2. Só que não tem dinheiro. O crime se consuma com a recusa do local onde o agente possui essa conta bancária. Logo, o juízo competente aqui, Goiânia. Ok? Letra B é o nosso gabarito. Súmula 521 do STF, súmula 244 do STJ. Será processado no local em que se situa o banco 2, onde se deu a recusa. Ok? Fechou, pessoal? Muito bem. Atenção, então, lembrando sempre dessa diferença que nós temos da competência do crime de estelionato no que tange a cheque sem fundo e do estelionato em que há depósito ou transferência bancária. O depósito, transferência bancária, vai se consumar na agência, no local em que o agente recebe a vantagem, porque é lá onde houve a consumação do delito. É diferente do cheque sem fundo, que o delito vai se consumar, o agente ele teve a vantagem com a recusa do pagamento do cheque. Fechou? Muita atenção nessas regrinhas. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima aula.